Bom dia, meus irmãos. Que a graça e que a paz do Senhor estejam com vocês. Eu atrasei um pouquinho que deu um probleminha aqui no computador. E aí, eu estava tentando resolver aqui junto com a Mayara, mas eu espero que esteja tudo bem. Esse fundo verde aqui atrás é porque é o meu estúdio, né? Aqui que eu faço a gravação dos vídeos. E aí essa tecnologia é de Hollywood. E aí eu e aí eu mudo o fundo, né? Uso, enfim, alguns fundos aí. Mas eu tô aprendendo. E agora teve esse probleminha aqui em relação ao computador, né? O notebook deu um probleminha aqui. Aí eu tô fazendo essa live pelo celular. Vamos aguardar um pouquinho aí pra gente assentar, ver se as pessoas começam a entrar. E a gente começa a pensar um pouquinho junto sobre a palavra de Deus. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui em casa está tudo bem, graças a Deus. Essa coisa de ficar em casa, né, é uma coisa estranha, né? Uma coisa nova. E sim, Mayara, o que eu faço? A Mayara tá falando que tá me dando uma orientação aqui, que eu tive que mudar do computador pro celular e aí, mas tem algumas pessoas, né? Tem 7 pessoas. Vocês estão me ouvindo bem? Agora tá aqui no. Bom dia, bom dia. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Nós vamos trabalhar lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 12 até o versículo 26. Amém. Eu estava explicando que eu tive um probleminha no computador, aí eu estou fazendo no celular. Eu não sei como é que a imagem tá aí para vocês. Eu estou fazendo no celular essa live. E estava falando que esse fundo verde aqui é onde eu gravo os vídeos e aí, né, a tecnologia Marvel, né, de Hollywood, e aí eu mudo o fundo a partir desse fundo verde, né? É bem interessante isso. Chroma Key, o nome. Pois bem, vamos lá. Vamos orar primeiro. Vamos orar primeiro e depois vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus. Feche os seus olhos aí onde você está. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa manhã e que o Senhor nos ajude, apesar, a despeito de todas essas dificuldades que temos enfrentado como igreja, que o Senhor nos fortaleça nesse momento. Fortaleça as nossas famílias, fortaleça, Deus, a própria igreja, Pai, que não tem se reunido para a celebração comunitária coletiva, mas creio eu tem buscado fazer de tudo para manter-se diante da tua presença. Abençoa
cada pai, cada mãe, cada filho. Que seja um momento de relacionamento profundo contigo, de buscar um relacionamento profundo contigo, de buscar uma intimidade profunda contigo. E nos ajuda, Pai. Nos ajuda em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e trabalharemos do 12 até o 26, tá bom? Eu não vou ler o texto todo, eu já vou iniciar expondo, já vou iniciar explicando o texto, para nós ganharmos um pouquinho de tempo e ela não ficar muito extensa. Chegamos ao momento final do programa, né? Da agenda de Deus. Temos falado bastante usado muito essa expressão, programa, agenda de Deus. A ideia de que Deus tem o controle de todas as circunstâncias. A ideia de que o Senhor, Ele tem uma agenda e cada circunstância, cada situação, cada ação que Ele faz vai concorrer, evidentemente, para a glória do seu nome, para o cumprimento da sua vontade, dentro desse projeto de eternidade que Ele tem para cada um de nós e para todos nós de forma, simultânea. E Jesus, ele é o ponto focal, principal dessa agenda. É Ele que, junto com Deus Pai, estabelece essa agenda, e a partir desse contexto da sua crucificação, da sua morte, da sua prisão, julgamento, morte, crucificação e ressurreição, ele pontua a história, de forma que, né, inclusive a história secular, a história do mundo, influenciada por essa mudança radical, trabalha a ideia de antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vimos ao longo do Evangelho de Marcos essa caminhada de Jesus, em direção à realização da vontade do Pai. Como isso foi progressivo, isso foi avançando de forma que cheguemos ou nos aproximemos agora do cume, do ponto, do ápice daquilo que Deus tinha para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dividir esse texto em 3 partes, ok? 3 partes. Por favor, acompanhem com muita atenção. Marcos 14, inicialmente leremos do versículo 12 até o versículo 16. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? E enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, segui-o. E onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: aonde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobilado e preparado. Preparai-a ali. E saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Olha que interessante. Olha que interessante. Na festa de pães asmos, essa festa era uma festa
relacionada à festa da Páscoa. A festa da Páscoa é uma festa, a festa de Pães Asmos é uma outra festa, mas essa festa ela tinha o mesmo objetivo que a Páscoa: celebrar, relembrar, apontar o livramento de Deus, a saída do povo de Deus do Egito. Então, eram semelhantes, estavam próximas, eram celebradas de forma conjunta. E pães asmos são pães sem fermento. Então, a celebração dessa festa requeria que eles fizessem esses pães, enfim, se alimentassem, trazendo a lembrança, trazendo à memória esse período de libertação, esse período em que Deus agira, né, controlando as circunstâncias, agira em favor do povo, dando um novo sentido à vida do povo de Israel naquele período em que eles saem do Egito, libertando o povo. Né? Para você que está entrando agora, nós estamos em Marcos 14, tá bom? A partir do versículo 12. Eu estou no versículo 12, inclusive. Mas o que eu quero destacar aqui é a pergunta no final do versículo 12. Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Os discípulos perguntam para o Senhor aonde quer. Né? Era comum que um mestre com seus discípulos celebrassem a Páscoa em um lugar específico, em um lugar preparado, e ali eram feitos momentos de estudo, de orientação sobre a palavra de Deus. E aí e aí eu não vou entrar em detalhes, mas você vai perceber que Jesus ele dá as orientações, ele dá as diretrizes de forma correta. Ele tem ciência de tudo que vai acontecer. Ele tem controle de todas as circunstâncias. Primeiro ele diz o seguinte: olha, ele escolhe 2 discípulos, nós não temos aqui a citação dos nomes, mas ele diz: vocês vão à cidade e vocês vão encontrar um homem com um vaso. Vocês vão seguir esse homem. E na casa que ele entrar, é a casa onde vocês vão preparar a Páscoa. Vocês vão falar com a pessoa que está lá, dizendo: olha, o nosso mestre quer que nós preparemos vai ter um lugar específico e que preparemos a Páscoa aqui. Né? Essa é a história. Mas eu quero destacar o versículo 16, do finalzinho. E acharam como lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Ou seja, todas as circunstâncias do preparo dessa refeição, desse momento de comunhão, desse momento que eles estariam juntos, já estava de alguma forma estabelecido pelo Senhor. O Senhor Jesus sabia exatamente o que ia acontecer. Ou seja, ele tinha o controle daquela situação, daquelas circunstâncias, e ele dá diretrizes, ele dá orientações, ele dá informações claras para os seus discípulos, dizendo passo a passo como eles deveriam agir, como eles deveriam fazer. Interessante isso, né? Nós vamos falar um pouquinho mais na aplicação, mas eu já queria deixar algum tipo de aplicação para você. Em tempos de insegurança, em tempos de incerteza, Deus tem o controle de todas as circunstâncias. E siga as orientações dele. Siga as instruções que ele dá por meio da sua palavra. E com certeza, no final as coisas vão acontecer como ele estabeleceu. A segunda parte do texto já descreve o momento da refeição, da celebração, que eles estão juntos. E chegada a tarde, foi com os 12
E quando estavam assentados a comer, disse Jesus: Em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me. E eles começaram a entristecer-se, e a dizer-lhe um após o outro: Porventura sou eu, Senhor? E o outro: Porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo, disse-lhes: É um dos 12 que mete comigo a mão no prato. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Olha aqui outra parte interessante. A primeira parte do texto, do 12 ao 16, vimos como o Senhor controlava as circunstâncias de tal maneira que ele orienta de forma clara os seus discípulos e eles encontram o lugar onde seria preparada aquela refeição. Nesse segundo fragmento, temos a ceia. E na ceia, ele começa com aquela expressão, né, em verdade, amém, né, no grego, amém. Ele vai dizer, olha, um de vós vai me trair. E chama atenção aqui, isso é muito curioso, pelo menos para mim, que todos ficam se perguntando, dizendo, olha, será que sou eu? Será que... Né, que tipo de insegurança, ou que tipo de sentimento aqueles discípulos estavam tendo, a ponto de questionarem a sua fidelidade, de se auto-questionarem. Isso é bastante interessante e talvez coubesse aqui nos aprofundarmos um pouquinho mais. Mas eu pretendo continuar. Mas ele respondendo disse-lhes, olha, é um dos 12 que mete comigo a mão no prato. A ideia aqui de meter a mão no prato me parece uma ideia de intimidade, me parece uma ideia de, né, alguém que está próximo. Né? É verdade que todos os discípulos estavam próximos do Senhor. Mas eu me pergunto, de fato, quem estava próximo do Senhor? Muitas vezes estamos no ambiente de comunhão, no ambiente de relacionamentos, né? No ambiente em que ouvimos a palavra, estamos juntos com os outros irmãos, estamos louvando ao Senhor, e contudo, muitas vezes não estamos de fato tão próximos quanto imaginamos que estamos de Deus. Essa é uma reflexão muito importante. Esse auto-questionamento, né? A palavra de Deus vai dizer que o nosso coração ele é enganoso. E muitas vezes há um auto-engano, há uma confusão. E aí, o versículo 21, ele cita o Salmo. Salmo de número 41, versículo 9, Salmo de Davi. Já pregamos sobre Salmos, né? Esse Salmo nós já pregamos na quarta-feira, né, na exposição de Salmos. E ele aplica a palavra que Davi usa, um amigo íntimo iria traí-lo, aplica a ele mesmo e aplica aquele episódio. Então, como se dissesse que profeticamente aquilo estava se cumprindo. Temos outros textos, evidentemente, Isaías 53, que narra o sofrimento do servo, né? Temos outros textos que vão fazer alusão, vão fazer referência ao sofrimento do nosso Senhor. Mas é curioso que ele utilize esse texto, que ele aplique esse texto a ele. Então, nesse segundo fragmento, o que ele está dizendo? Né? É momento de comunhão, é momento de refeição, e ele que tem o controle das circunstâncias, das ações, inicialmente para encontrar um lugar e direcionar os discípulos a um lugar. Deus controla todas as circunstâncias. Agora, mais uma vez, indicando que alguém próximo a ele, alguém íntimo a ele, iria traí-lo. Cita um texto
e dá um cunho profético ao texto, dizendo: esse texto falava, falava de mim, em algum grau. E aí, curiosamente, ele vai terminar de uma maneira muito significativa. Muito significativa. Né? Nós estamos em Marcos agora, né? Falamos de Marcos 14, do 12 até o 16, do 18 até o 21. E vamos agora expor do 22 até o 26. E comendo eles, tomou Jesus o pão e, abençoando, o partiu e deu-lhe e disse: tomai, comei isto, isto é meu corpo. E tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, e todos beberam dele, e disse: isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Observe aqui. Deus controla as circunstâncias e prepara o ambiente para aquela última refeição. Deus controla as circunstâncias e aponta, indica quem é ou quem seria aquele que haveria de traí-lo, alguém próximo, alguém íntimo, alguém da comunidade, e descreve essa traição como algo profético, como algo que está, evidentemente, o traidor não é um fantoche nas mãos do Senhor, mas de alguma forma aquilo já estava estabelecido, aquilo deveria e teria que acontecer. E finalmente, diante dessas ações todas, diante de toda essa situação, o Senhor vai trazer um novo sentido, o Senhor vai trazer um novo significado para aquele momento, para aquelas circunstâncias, para aquela ação que Deus estava fazendo. E que novo entendimento é esse? Vamos nos lembrar, eles estão celebrando a festa dos pães asmos, que está correlacionada com a festa da Páscoa. Festas estas que lembravam a saída do povo de Deus do Egito. E agora o Senhor vai celebrar a nova aliança, o Novo Testamento. E ele vai dar novo sentido e novo significado. E agora o povo não precisaria olhar mais para trás. O povo não precisaria olhar mais para o Egito. Deveria olhar para frente, para Jesus, para tudo o que haveria de acontecer, e mais à frente ainda, pensando no retorno, na sua vinda. É o que ele aponta nesse texto. Ele fala que agora o Cordeiro de Deus, usando a expressão de João Batista, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele. Não é necessário, ou não seria mais necessário, sacrifícios no templo. Aliás, o véu do templo será rasgado, mudando a relação do homem com Deus, apontando que agora todos nós temos livre acesso ao Pai. Hebreus é muito interessante quando se refere ao sacerdócio universal, ou de todos os crentes. Nesse momento, Jesus está estabelecendo algo novo. E ele declara, olha, esse texto aqui para alguns confuso, mas ele é bem simples. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. A ideia aqui não é que os discípulos não vão morrer, não é? Algumas pessoas imaginam isso, enfim. A ideia é que com o seu retorno, o estabelecimento do reino de Deus, estaremos todos juntos em comunhão. Estaremos todos juntos nessa relação com Deus. Então, o Deus que controla todas as circunstâncias, por meio da sua ação, ele traz novo sentido para as nossas vidas. O Deus que controla todas as circunstâncias, por meio da sua ação, ele traz novo sentido
para as nossas vidas. Eu quero repetir porque essa é a grande ideia. Essa é a síntese do texto. Vimos do 12 até o 16, ele orientando o povo, os discípulos, para encontrar um lugar. Ele tinha todo o conhecimento, ele sabia o que iria acontecer. Vimos do 17 ao 21 também ele apontando o traidor, alguém próximo e íntimo, e usando um texto profético. Deus controlando as circunstâncias. E do 22 ao 26, vimos que ele pega a celebração da Páscoa, né? E por meio de ações concretas e simbolismo, evidentemente, ele diz: olha, eu vou morrer, o meu corpo, o meu sangue significa uma nova aliança e eu vou voltar e nós celebraremos juntos novamente. Então ele está dando, por meio desse simbólico desse primeiro momento, mas sabemos que daqui a pouquinho vai ser algo real. O que ele está fazendo? Ele está dizendo: olha, agora tudo isso aqui tem um novo significado. Agora tudo isso aqui tem um novo sentido. Eu quero repetir a grande ideia. Deus, ele controla todas as circunstâncias. E por meio da sua ação, por meio do seu agir, ele traz novo sentido, novo significado para as nossas vidas. E eu quero fazer algumas aplicações. Pensando na primeira parte, né, que o Senhor orienta os discípulos para encontrar o lugar onde eles fariam a refeição, etc. e tal. Eu quero que você observe que Deus controla detalhes. Olha, vocês vão encontrar um homem assim, vocês vão seguir esse homem, vocês vão entrar na casa, vocês vão fazer isso e vai acontecer assim. Num outro contexto, Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, uma discussão alimentar, né? Os irmãos devem conhecer esse texto, 1 Coríntios 10, 31. Mas o que eu quero chamar a atenção, usando esse texto como referência, é que Deus tem o controle de cada detalhe da sua vida, de cada circunstância. Nada, nada sem exceção, passa desapercebido. Muitas vezes nós temos uma ideia de um Deus que está preocupado com grandes coisas, com grandes situações, com grandes problemas, e não levamos em conta que o nosso Deus, ele está preocupado com detalhes, com pequenas coisas. Ele está preocupado, por exemplo, se quando você acorda você ora ao Senhor, se você ora para Ele, se você conversa com Ele, se você entrega o seu coração para Ele, Ele está preocupado com isso. Ele está preocupado com a faculdade que você está fazendo, se isso é para a glória do nome dEle, se isso é para exaltar o nome dEle, né? E Ele é Senhor soberano, Ele controla as circunstâncias, mas perceba que Ele chama dos discípulos e Ele direciona, e Ele orienta. Então, além de estar preocupado com cada detalhe daquilo que vai acontecer e que está no controle dele, ele chama cada um de nós e nos orienta, e nos convida a dar passos de fé, por exemplo. Eu sei que a gente está vivendo um momento muito difícil, não é verdade? Essa questão do coronavírus e é muita apreensão, muita ansiedade, bem naturais, penso eu, né? Mas eu quero dizer para você que eu tenho certeza e convicção, e você também tem, e eu quero lembrá-lo, na verdade. Deus sabia que isso ia acontecer. De alguma forma que nós talvez não entendamos hoje ou nesse momento, tudo estava no controle dele. O que nós precisamos é nos manter na palavra dele, nos manter centrados nele, orientados por ele, para que não nos percamos, para que não achemos a casa, entende?
A segunda aplicação, que tem a ver também com o segundo trecho, né? Eu achei muito curioso eu queria poder definir melhor, confesso que ainda está reverberando no meu coração, assim, sabe? A questão dos discípulos terem, terem se perguntado quem seria o traidor, né? Sou eu. Isso é bem interessante. Mas o que eu quero destacar aqui como aplicação é que muitas vezes estamos próximos do Senhor, próximos de Deus, temos até um jargão, uma fala cristã, um entendimento da fé, talvez um entendimento esse que vindo durante anos, talvez um entendimento esse pelas nossas múltiplas, variadas experiências. Mas é curioso que nós podemos estar muito próximos do Senhor e não entendê-lo, e não enxergar, e não nos relacionarmos de forma autêntica e legítima com Ele. E algumas vezes até até o auto-engano, nos enganarmos. Aqueles discípulos, e nós sabemos na verdade que todos traíram o Senhor Jesus, né? Judas evidentemente o trai entregando às autoridades, mas os discípulos abandonaram Jesus nesse sentido, traíram nesse sentido, né? Parece que nenhum deles compreendia, e na verdade eles foram compreendendo, né, à medida que as ações iam acontecendo, eles iam entendendo, eles iam trazendo um novo sentido, né, é a expressão que eu usei na minha grande ideia, na minha síntese do texto, daquilo que ocorrera. Mas eu queria chamar sua atenção, eu queria enfatizar essa ideia. Você está próximo do Senhor, de fato. E essa proximidade é uma proximidade autêntica, legítima. Talvez você não está envolvido, agora nem tanto, né? Mas antes, com as inúmeras atividades da igreja. Talvez você esteja envolvido com um líder carismático, assim como eu, simpático, bonitão. Brincadeira. Talvez você esteja envolvido com uma liturgia, com um jeito de ser igreja, com um jeito de fazer coisas. Você está de fato próximo de Deus? É algo que a gente precisamos nos questionar. A todo momento. Eu diria diariamente, né? E a terceira aplicação, também ligada à terceira parte do texto que nós expomos, Paulo em Coríntios vai dizer, né, 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo são nova criatura, não é isso? A morte de Jesus, a sua ressurreição e todas as ações de Deus por meio de Jesus trouxeram um novo sentido, um novo significado. Nesse contexto que estamos lendo, a celebração da ceia, que aponta para esse novo sentido, novo significado, explicado até por Jesus, mudou uma percepção, uma visão de um tempo, de um contexto daqueles homens. O Senhor mudou a sua vida de fato e tem mudado? Isso é curioso e eu quero tentar ser o mais claro possível, o mais objetivo possível nesse ponto. Às vezes eu sou um pouco, né, prolixo e filosófico demais, mas o que eu quero tentar dizer é que muitas vezes nós tivemos um encontro com Cristo. Cristo é uma realidade nas nossas vidas. Amém? Contudo, nós vivemos as nossas vidas como se estivéssemos ainda presos numa realidade passada. Ele não transformou, ou você não tem permitido que ele transforme a sua vida, dando um novo sentido, né? Te dando, por exemplo, uma visão bíblica da vida. Muitas vezes nós somos servos de Deus, mas a nossa visão, a nossa cosmovisão, os nossos pressupostos, a nossa forma de ver, as nossas lentes para ver o mundo são lentes mundanas, seculares.
lidamos com os problemas como qualquer outra pessoa lida, como qualquer outra pessoa que não tem o Senhor, que não conhece a Cristo, que não tem o Espírito Santo lida. Mas, porém, dizemos e declaramos que somos cristãos. Eu não estou aqui dizendo que você deve se isolar do mundo. Eu não estou dizendo que você deve, por exemplo, não usar ferramentas que estão aí para que a utilizemos, da sociologia, da antropologia, enfim, da psicologia, etc, etc e tal. O que eu estou dizendo é que o que tem direcionado a sua vida é esse novo sentido, novo significado que essa ordenança do Senhor, que se concretizou, que foi algo objetivo, a sua morte, trouxe para a tua vida. Há um novo significado. Deveria haver uma nova forma de ver a vida, de ver o mundo, de lidar com as pessoas. Deixa eu dar um exemplo mais claro ainda. Algumas pessoas dizem, olha, eu sou alguém que eu sou assim, eu tenho um temperamento, tenho uma personalidade, tenho um gênio. Eu sou assim. Ora, você é nova criatura em Cristo. É evidentemente que você não perde a sua identidade, ok? Você tem uma identidade, você tem uma formação, mas você precisa permitir que Cristo transforme você e tire tudo aquilo que não convém, que não frutifica, que não edifica. Aí você diz, olha, eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Amém, querido. Nós não conseguimos perdoar. Mas em Cristo, por meio de Cristo, através do seu Espírito Santo, é possível perdoar. É possível restabelecer relacionamentos. Ora, Paulo vai dizer isso, né, em Efésios. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe e compartilhe com os outros. Olha que interessante. E todas as premissas ali, as informações que tem ali, ele sempre vai dar um up, um plus. Ele vai dizer, por exemplo, essa que eu acabei de dizer, né? Aquele que rouba, não rouba. Antes trabalhe. Ok, mas não é só trabalhar. Além de trabalhar, compartilhe o que você tem com outras pessoas. Se Cristo mudou de fato a sua vida, e tem mudado, e tem dado um novo sentido, a nova aliança, o novo testamento, você precisa deixar de lado alguns comportamentos. Você precisa pedir que ele te ajude se você tem dificuldade. Você precisa tratar as pessoas diferente. Você precisa olhar para o mundo e ler o mundo de forma diferente. Com, repito, lentes da fé, lentes do Senhor, olhos da fé. Não com as lentes que você talvez tenha lido, porque senão não teria muito sentido. Né? A fé cristã não é um clube social, não é um sindicato, não é uma reunião simplesmente, mas é uma realidade de um novo reino, de um novo mundo que já começou, mas ainda não se concretizou, mas ele diz, olha, isso vai se concretizar. Um dia eu vou voltar e vou buscar todos vocês. Que Deus nos abençoe, né? Para que entendamos a palavra dele, mas penso eu, mais do que entender a palavra, que pratiquemos a palavra. E eu quero terminar repetindo a síntese, né? A grande ideia. Deus, ele controla todas as circunstâncias. E por meio da sua ação, ele traz novo sentido, novo significado para as nossas vidas. Deus controla as circunstâncias da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, da igreja, do Brasil e da história. E por meio da ação dele, ou seja, quando ele age, ele vai trazendo novas realidades, novo sentido, novo significado para mim, para você, para nossa comunidade, para o Brasil. Creia que ele é Senhor soberano. Creia que ele quer trazer novidade de vida para você. Creia que ele pode fazer isso. Abra o coração e permita que ele faça isso. Que Deus te abençoe.
Espero que o compartilhar desta palavra tenha sido edificante para a tua vida, né? Hoje nós tivemos alguns probleminhas técnicos, né? Eu não consegui fazer no computador, enfim, deu um probleminha aqui. Esse fundo verde aqui atrás é o fundo verde que eu uso para fazer os meus vídeos, e aí eu coloco depois um outro fundo, né? Tecnologia de Hollywood, no escritório de casa. Mas eu espero que, a despeito de tudo isso aqui, apesar de tudo isso aqui, esse vídeo essa live tenha abençoado a sua vida, e você saia daqui diferente. Eu gostaria de orar mais uma vez, se possível, né? Se você puder orar comigo, eu agradeço. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela tua palavra, que é viva, que é verdadeira. Muito obrigado porque às vezes nós esquecemos, mas não podemos esquecer. O Senhor tem o controle de todas as situações, de todas as circunstâncias. Não cai uma folhinha da árvore que não seja da tua vontade. O Senhor tem todos os fios de cabelo de cada um de nós contados. E o Senhor age por meio, através dessas circunstâncias, trazendo novas realidades, novo sentido, novo significado, mudando as nossas vidas. Podemos fazer menção agora desse coronavírus. O Senhor já sabia que isso ia acontecer. O Senhor já tinha isso agendado de alguma maneira nos céus. E agora precisamos entender como o Senhor tem agido através e por meio dessa questão para trazer novo sentido para as nossas vidas. Talvez pensarmos melhor sobre o nosso tempo, refletirmos sobre isso, a utilização do tempo, pensarmos melhor sobre as nossas famílias, sobre, né, quantas coisas observamos agora nesse tempo em casa que talvez não observássemos na correria, na dinâmica do dia a dia. Para que reflitamos também em relação a nossa realidade como igreja, em relação às atividades que fazemos e as múltiplas, né, as múltiplas atividades que fazemos. Tantas coisas, né, Pai? Nos ajuda a ter clareza, nos ajuda a ajudar outras pessoas também, né? Porque muitos de nós têm clareza, mas precisamos difundir, fazer com que outras pessoas tenham essa mesma clareza e entendimento que vem do Senhor. Muito obrigado por esse momento com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Espero de fato que eles tenham sido edificados por essa palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém.